O Salmo 23, conforme a versão Reina Valera atualizada, é uma expressão de confiança e dependência de Deus como pastor. Davi, o autor deste salmo, compara Deus a um bom pastor que cuida de suas ovelhas com amor e diligência. Ele conhecia bem o papel do pastor, pois era ele mesmo um pastor de ovelhas. Assim como um pastor guia suas ovelhas para pastos verdejantes e águas tranquilas, Deus guia e cuida de seus filhos, suprindo todas as suas necessidades. No versículo 1, Davi proclama: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Essas palavras revelam a confiança de Davi na provisão e na proteção de Deus. Como ovelhas confiam no seu pastor para orientação e segurança, nós podemos confiar em Deus para nos guiar pelos caminhos da justiça e nos proteger mesmo nos momentos mais sombrios da vida. Um bom pastor também prepara uma mesa diante de suas ovelhas, simbolizando abundância e provisão. Da mesma forma, Deus nos abençoa abundantemente, unge-nos com seu óleo de cura e nos dá copos que transbordam de suas bênçãos. A presença constante de Deus, representada pelo bem e pela misericórdia que nos segue todos os dias, é um testemunho de seu amor incondicional e cuidado constante por nós. Esteban Correia oferece um comentário devocional sobre o Salmo 23, destacando a relação íntima entre Deus e seu povo. Assim como um pastor cuida de suas ovelhas, Jesus se oferece como o bom pastor que dá sua vida por suas ovelhas. Ele nos convida a seguir seu exemplo de amor e serviço, encontrando paz e descanso em tua presença. Jesus não apenas supre nossas necessidades materiais, mas também nos oferece vida abundante através de seu sacrifício na cruz. O Salmo 23 e o ensinamento de Jesus em João 10, versículos 7 e 10, ilustram a importância de permanecermos próximos a Deus através da oração, obediência e comunhão com outros crentes. Jesus se apresenta como a porta para a vida eterna e nos convida a entrar por ele para encontrar segurança, proteção e um relacionamento transformador com Deus. Este salmo expressa a promessa de que Jesus veio para nos dar vida abundante. Sua palavra é alimento essencial tanto para a nossa vida espiritual quanto física. O verso 2 nos diz: "Em verdes pastagens me faz repousar, conduz-me junto a águas tranquilas." Descansar em pastagens verdes representa a liberdade encontrada em Cristo pela salvação. Ele nos oferece descanso para a alma e nos provê com o alimento necessário, como águas puras e pastagens verdejantes que uma ovelha precisa para estar bem alimentada. Tanto o pão para nosso sustento diário quanto a palavra de Deus para nosso espírito. A menção de nos guiar a águas tranquilas também remete à promessa que Jesus fez à mulher samaritana, como registrado em João 4, versículo 14. "Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." Isso representa a presença do Espírito Santo em nós, manifestando vida plena e transformando todo o nosso ser. Podemos também incluir o que Jesus disse em João 7, versículo 38 e 39. "Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." Ele falava do Espírito que os crentes receberam, pois o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. O verso 3 nos conforta: "Ele restaura minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome." O termo restaurar implica em encorajar aqueles que necessitam, fortalecer os cansados e animar os que atravessam desertos. Davi, conhecendo a bondade do Senhor, confiava que ele restauraria sua alma
e o guiaria pelos caminhos da justiça. O Senhor nos direciona pelo caminho certo, afastando-nos dos desvios e perversidades, para que possamos cumprir sua vontade perfeita e agradável. Glorificamos teu nome quando seguimos teus caminhos, como Isaías 63, versículo 14 ilustra. Como animais que descem ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para te fazeres um nome glorioso. No versículo 4, o salmista declara que, mesmo diante de dificuldades, perigos, escassez ou situações similares, não precisa temer, pois confia que o Senhor nunca o abandonará. Ele afirma: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Em Mateus 14, versículo 27, quando o Senhor caminhou sobre o mar para encontrar seus discípulos em meio a uma tempestade, eles ficaram assustados. No entanto, ele os confortou dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. O Senhor tem o poder para desfazer as obras do inimigo e nos assegura: não temam. Eu sou o bom pastor, siga-me, obedeça a minha palavra, pois estou sempre ao seu lado. Sua vara nos protege, ela não só defende como também guia, mostrando o caminho correto. Às vezes, o Senhor nos corrige para nos mantermos no caminho certo. Sempre devemos priorizar a oração diante de diversas situações e decisões difíceis. Em momentos de dúvida, devemos esperar e buscar a orientação do Espírito Santo, que nos guiará corretamente. Assim, quando decidirmos, estaremos cheios de convicção, alegria e paz, sabendo que estamos na vontade de Deus. Quando seguimos a orientação do Senhor, temos segurança e plenitude. No entanto, se agimos impulsivamente, por emoções passageiras, podemos nos equivocar. O Senhor nos dá clareza e sabedoria para decidir, parte fundamental da vida, como ovelhas obedientes ao bom pastor, que nos encoraja a seguir o caminho certo. O versículo 5 nos fala das bênçãos que o Senhor prepara para seus filhos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Salmo 23, versículo 5. Aquele que confiam no Senhor não serão envergonhados. Aqueles que se rebelam sem razão ou causa mal serão expostos à vergonha. Deus sustenta aqueles que confiam nele. Ele unge nossa cabeça com óleo de alegria e poder do Espírito Santo. Esta função traz paz, revelação e nos capacita para o serviço. O Senhor deseja nos encher para que possamos abençoar os outros. Versículo 6. A bondade e a misericórdia seguem aquele que, como Davi, amam a Deus acima de tudo. Mesmo tendo cometido erros e enfrentado consequências por seus pecados, Davi experimentou a bondade de Deus em sua vida. O favor do Senhor age em nosso benefício, conforme Romanos 8, versículo 28, nos lembra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amar a Deus é fundamental, seguindo os passos do bom pastor. A misericórdia é o recurso para o perdão e a restauração. Mesmo quando não merecemos, sua misericórdia nos alcança. Mesmo que alguém se sinta culpado diante do Senhor por atos imorais ou equivocados, a misericórdia de Deus está sempre disponível, desejando alcançá-lo. Hoje, permita que esta misericórdia o alcance. Basta um ato de arrependimento. Deus está próximo de nós, se permitirmos ser alcançados por Ele. Sua misericórdia também nos provê o bem necessário para a nossa jornada diária. E lembrem-se, nos acompanha todos os dias de nossa vida. Agradecemos ao Senhor por revelar toda a glória do Pai através de seu amor eterno que nunca falha. O Salmo conclui:
e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus nos guia, nos enche de justiça, nos provê auxílio e conforto agora e para sempre. Oremos agora, conforme as promessas do Salmo 23. Pai Santo, agradecemos por Jesus, nosso bom pastor, que deu sua vida por nós. Cremos e recebemos tudo o que Tu nos proveu. Tu és nosso provedor, tanto material quanto espiritual. Recebemos de Ti plenitude para que nada nos falte. Concede-nos repousar em pastos verdejantes. Sacia-nos com águas tranquilas de paz e refrigério. Conforta nossa alma. Guia-nos por caminhos de retidão para honrar Teu nome. Que nossos passos não vacilem, guardando-nos do erro e do mal. Teu amor dissipa todo temor. Tu nunca nos abandona, estás conosco a todo tempo. Recebemos Teu alento e Tua direção que nos conduz ao caminho certo. Guia-nos pelo Teu Espírito Santo. Leva-nos e prepara uma mesa diante de nós, mesmo na presença de nossos adversários. Recebemos Tua unção de alegria e sabedoria, que transbordamos de bênçãos para nós e nossa família. Regozijemo-nos em Tua bondade e misericórdia. Recebemos Teu favor e andaremos em Tua graça todos os dias de nossa vida. Cremos, recebemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Oração para começar o dia. Salmo 91. Querida, que tal nos unirmos em oração para meditar no Salmo 91? Este salmo nos inspira e fortalece com sua mensagem de proteção divina e segurança. Ele começa assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Que bela expressão de confiança e intimidade com o Criador. Este salmo nos assegura que o Senhor nos livrará dos perigos, seja das armadilhas do inimigo, das doenças que assolam ou do medo que nos atormenta. Ele nos protegerá com seu amor, nos envolvendo como uma mãe protetora cobre seus filhos com suas asas. Sua verdade é nossa armadura, um escudo que nos protege de todas as adversidades. Não precisamos temer nem mesmo as ameaças que surgem durante a noite ou os perigos diurnos, pois Ele nos guarda constantemente. Imagine mesmo que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Não seremos atingidos. Essa é a promessa do Senhor dos Exércitos, aquele que nos ama infinitamente. Ele é nosso refúgio seguro e nenhum mal nos alcançará enquanto estivermos sob sua proteção. Ele até mesmo ordena que seus anjos nos guardem em todos os nossos caminhos, nos sustentando para que não tropecemos nas nossas jornadas. O poder deste salmo é incrível, pois nos mostra como Deus está presente em cada aspecto de nossas vidas, sempre pronto para nos proteger e nos guiar. Ele nos ama com um amor eterno e nos resgata em nossas horas de necessidade. Que possamos sempre nos voltar para Ele em oração, confiando em sua promessa de salvação e livramento. Queridos, é importante compreender que há múltiplas realidades que não se manifestam diante dos nossos olhos, e o mundo espiritual é uma delas. Embora seja tão real quanto o mundo físico que percebemos, há forças malignas que operam nas sombras da madrugada, mas também durante a luz do dia. Elas têm o propósito de destruir, causar enfermidades e semear desordem. Mas o Salmo 91 é uma declaração do poder do Deus Todo-Poderoso. Este salmo foi escrito pelo próprio Moisés e nele está registrado: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio.
Querido, você já experimentou Deus como seu refúgio? Ele tem sido sua sombra protetora? Ele tem mostrado ser o Deus onipotente que te guarda? Se sim, saiba que esta é uma promessa do Deus Todo-Poderoso. Ele garante que quando você confia nele, não precisa temer nem o terror noturno nem as ameaças diurnas. O texto então faz uso de metáforas, mencionando a propagação de doenças nas trevas e a mortandade que assola ao meio-dia, assim como os inimigos físicos que podem rodear, mas assegura que, mesmo em meio a milhares caindo ao redor, aquele que confia no Senhor não será atingido. A promessa divina é que, com nossos próprios olhos, testemunharemos o castigo dos injustos. Mas isso é válido apenas para aqueles que declaram: o Senhor é meu refúgio, para aqueles que fizeram do Altíssimo a sua morada. Podemos, de fato, habitar em Deus. Ele não apenas está presente em nossas tribulações terrenas, mas nós podemos encontrar morada nele. Deus é o Altíssimo, que reside nos lugares celestiais mais elevados. Quando habitamos em Deus, Ele nos leva a lugares onde nenhum mal pode nos alcançar, nem os inimigos espirituais, nem as circunstâncias da vida. E assim, meus queridos, vamos agora orar e agradecer a Deus por suas promessas. Pai, estamos aqui, eu, meu irmão, minha irmã, esta senhora aflita, este jovem em aflição, unidos em oração, agradecendo por tuas promessas. Estou ligado a este Senhor, estou conectado a esta família, e juntos, ó Deus, estamos elevando nossas vozes em oração e proclamando: Senhor, reconhecemos que nossa própria força é suficiente para enfrentar os desafios da vida, mas quando nos encontramos fracos, o Senhor se manifesta como nossa fortaleza, e sua palavra nos assegura que seu poder se torna evidente em nossa fraqueza. Por isso, Senhor, hoje nos dirigimos a Ti. Tu és nosso refúgio, Tu és nossa fortaleza, Tu és nosso lar, Senhor. Tua promessa é que comandas Teus anjos a nosso respeito, em relação aos meus irmãos, a minha irmã e a este companheiro que está comigo em oração, Senhor. Que privilégio e honra saber que Tu intercedes por nós, que ordenares Teus anjos para nos proteger em todos os nossos caminhos. Senhor, quando atravessamos o vale da sombra da morte, Tu estás conosco. Tua promessa é que esses anjos nos sustentarão em Suas mãos, para que não tropecemos em pedra alguma. Ó Pai querido, Tua palavra também assegura que pisaremos sobre o leão e a serpente. Senhor, as serpentes são símbolos de Satanás. Veja nosso laço com este Senhor e com esta família como uma conexão divina, onde nos unimos em uma prece sincera, erguendo nossas vozes em uníssono. Reconhecemos, Senhor, que nossa força é limitada diante dos desafios que enfrentamos, mas é justamente quando nos sentimos fracos que Sua presença se faz mais evidente, tornando-se nossa rocha inabalável. Em Ti encontramos nosso abrigo seguro, nossa fortaleza inabalável e nosso verdadeiro lar. E que consolo é saber, Senhor, que Tu envias Teus anjos para velar por nós, por meus irmãos, por minha irmã e por este companheiro que se une a mim em oração. É uma dádiva incomparável saber que Tu, em Tua infinita misericórdia, nos protege em cada passo que damos. Mesmo quando atravessamos os momentos mais sombrios, Tu está em nosso lado, segurando-nos firmes para que não escorregamos. E como Tua palavra promete, Senhor, podemos caminhar sobre as dificuldades, inclusive sobre os símbolos do mal, como o leão e a serpente, sabendo que a vitória é nossa através de Ti. Amado Pai, agradecemos por Tua palavra que proclama:
Isso é para aqueles que se apegam a Ti com amor. E nós declaramos, Senhor, que Te amamos, que confiamos em Ti. Olha para nossas vidas, Senhor. Reconhecemos nossa fragilidade, nossos pecados e pedimos Tua misericórdia. Levantamos nossas preces e nossos clamores, porque sabemos que És um Deus de graça, de misericórdia, de amor. Imploramos pela paz do Senhor para nossos irmãos, que console esta jovem, essa senhora idosa que busca e necessita de Teu auxílio. Pedimos que estejas com esse menino, este adolescente, Senhor, com esse jovem que clama por Ti. Rogamos para que nos livre do mal, seja nossa fortaleza e nos guies ao Teu monte santo, pois ali está nossa ajuda. Erguemos nossos olhos para os montes. De onde virá o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Agradecemos por esta promessa tão sólida, tão clara. Tua palavra ainda afirma: na angústia dele, eu estarei com ele. Então, na nossa angústia, o Senhor está conosco, comigo e com meus irmãos. E Tu dizes: livrá-lo-ei e o glorificarei, sociá-lo-ei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Mostra-nos, ó Deus, Tua salvação. Concede-nos longevidade, Senhor. Pai, concede-nos vida, saúde, vitória sobre esta doença mortal. Em nome de Jesus, afirmamos nossa fé, nossa confiança em Ti. Muito obrigado, porque Tua palavra é viva e eficaz em nossas vidas. Amém. Meu amado, minha amada, é fundamental reconhecer que Deus tem zelado por nós, por você e por mim. Nos momentos de aflição, encontraremos refúgio na presença do Altíssimo. Que as bênçãos do Senhor fluam abundantemente sobre você, que sejam como uma chuva generosa que nutre a terra. Que cada passo que você der seja guiado pela luz divina e que em cada desafio encontre força e consolo na fé. Receba este carinhoso beijo que envio no fundo do meu coração para o seu, como um gesto de amor e encorajamento. Que a paz de Deus esteja sempre contigo, meu amado. O Salmo 23, conforme a versão Reina Valera atualizada. É uma expressão de confiança e dependência de Deus como pastor. Davi, o autor deste salmo, compara Deus a um bom pastor que cuida de suas ovelhas com amor e diligência. Ele conhecia bem o papel do pastor, pois era ele mesmo um pastor de ovelhas. Assim como um pastor guia suas ovelhas para pastos verdejantes e águas tranquilas, Deus guia e cuida de seus filhos, suprindo todas as suas necessidades. No versículo 1, Davi proclama: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essas palavras revelam a confiança de Davi na provisão e na proteção de Deus. Como ovelhas confiam no seu pastor para orientação e segurança, nós podemos confiar em Deus para nos guiar pelos caminhos da justiça e nos proteger mesmo nos momentos mais sombrios da vida. Um bom pastor também prepara uma mesa diante de suas ovelhas, simbolizando abundância e provisão. Da mesma forma, Deus nos abençoa abundantemente, unge-nos com seu óleo de cura e nos dá copos que transbordam de suas bênçãos. A presença constante de Deus, representada pelo bem e pela misericórdia que nos segue todos os dias, é um testemunho de seu amor incondicional e cuidado constante por nós. Esteban Correia oferece um comentário devocional sobre o Salmo 23, destacando a relação íntima entre Deus e seu povo. Assim como um pastor cuida de suas ovelhas, Jesus se oferece como o bom pastor que dá sua vida por suas ovelhas. Ele nos convida a seguir seu exemplo de amor e serviço, encontrando paz e descanso em tua presença. Jesus não apenas supre nossas necessidades materiais, mas também nos oferece vida abundante através de seu sacrifício na cruz.
O Salmo 23 e o ensinamento de Jesus em João 10, versículos 7 e 10, ilustram a importância de permanecermos próximos a Deus através da oração, obediência e comunhão com outros crentes. Jesus se apresenta como a porta para a vida eterna e nos convida a entrar por ele para encontrar segurança, proteção e um relacionamento transformador com Deus. Este salmo expressa a promessa de que Jesus veio para nos dar vida abundante. Sua palavra é alimento essencial tanto para a nossa vida espiritual quanto física. O verso 2 nos diz: em verdes pastagens me faz repousar, conduz-me junto a águas tranquilas. Descansar em pastagens verdes representa a liberdade encontrada em Cristo pela salvação. Ele nos oferece descanso para a alma e nos provê com o alimento necessário, como águas puras e pastagens verdejantes que uma ovelha precisa para estar bem alimentada. Tanto o pão para nosso sustento diário quanto a palavra de Deus para nosso espírito. A menção de nos guiar a águas tranquilas também remete à promessa que Jesus fez à mulher samaritana, como registrado em João 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Isso representa a presença do Espírito Santo em nós, manifestando vida plena e transformando todo o nosso ser. Podemos também incluir o que Jesus disse em João 7, versículo 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele falava do Espírito que os crentes receberam, pois o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. O verso 3 nos conforta: Ele restaura minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O termo restaurar implica em encorajar aqueles que necessitam, fortalecer os cansados e animar os que atravessam desertos. Davi, conhecendo a bondade do Senhor, confiava que ele restauraria sua alma e o guiaria pelos caminhos da justiça. O Senhor nos direciona pelo caminho certo, afastando-nos dos desvios e perversidades, para que possamos cumprir sua vontade perfeita e agradável. Glorificamos teu nome quando seguimos teus caminhos, como Isaías 63, versículo 14 ilustra. Como animais que descem ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para te fazeres um nome glorioso. No versículo 4, o salmista declara que, mesmo diante de dificuldades, perigos, escassez ou situações similares, não precisa temer, pois confia que o Senhor nunca o abandonará. Ele afirma: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Em Mateus 14, versículo 27, quando o Senhor caminhou sobre o mar para encontrar seus discípulos, em meio a uma tempestade, eles ficaram assustados. No entanto, ele os confortou dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. O Senhor tem o poder para desfazer as obras do inimigo e nos assegura: não temam. Eu sou o bom pastor, siga-me, obedeça a minha palavra, pois estou sempre ao seu lado. Sua vara nos protege, ela não só defende como também guia, mostrando o caminho correto. Às vezes, o Senhor nos corrige para nos mantermos no caminho certo. Sempre devemos priorizar a oração diante de diversas situações e decisões difíceis. Em momentos de dúvida, devemos esperar e buscar a orientação do Espírito Santo, que nos guiará corretamente. Assim, quando decidirmos, estaremos cheios de convicção, alegria e paz, sabendo que estamos na vontade de Deus. Quando seguimos a orientação do Senhor, temos segurança e plenitude. No entanto, se agimos impulsivamente, por emoções passageiras, podemos nos equivocar. O Senhor nos dá clareza e sabedoria
para decidir, parte fundamental da vida, como ovelhas obedientes ao bom pastor, que nos encoraja a seguir o caminho certo. O versículo 5 nos fala das bênçãos que o Senhor prepara para seus filhos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Salmo 23, versículo 5. Aquele que confiam no Senhor não serão envergonhados. Aqueles que se rebelam sem razão ou causa mal serão expostos à vergonha. Deus sustenta aqueles que confiam nele. Ele unge nossa cabeça com óleo de alegria e poder do Espírito Santo. Esta função traz paz, revelação e nos capacita para o serviço. O Senhor deseja nos encher para que possamos abençoar os outros. Versículo 6. A bondade e a misericórdia seguem aquele que, como Davi, amam a Deus acima de tudo. Mesmo tendo cometido erros e enfrentado consequências por seus pecados, Davi experimentou a bondade de Deus em sua vida. O favor do Senhor age em nosso benefício, conforme Romanos 8, versículo 28, nos lembra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amar a Deus é fundamental, seguindo os passos do bom pastor. A misericórdia é o recurso para o perdão e a restauração. Mesmo quando não merecemos sua misericórdia, nos alcança. Mesmo que alguém se sinta culpado diante do Senhor por atos imorais ou equivocados, a misericórdia de Deus está sempre disponível, desejando alcançá-lo. Hoje, permita que esta misericórdia o alcance. Basta um ato de arrependimento. Deus está próximo de nós, se permitirmos ser alcançados por Ele. Sua misericórdia também nos provê o bem necessário para a nossa jornada diária. E lembrem-se, nos acompanha todos os dias de nossa vida. Agradecemos ao Senhor por revelar toda a glória do Pai através de seu amor eterno que nunca falha. O Salmo conclui: E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus nos guia, nos enche de justiça, nos provê auxílio e conforto agora e para sempre. Oremos agora, conforme as promessas do Salmo 23. Pai Santo, agradecemos por Jesus, nosso bom pastor, que deu sua vida por nós. Cremos e recebemos tudo o que Tu nos proveu. Tu és nosso provedor, tanto material quanto espiritual. Recebemos de Ti plenitude para que nada nos falte. Concede-nos repousar em pastos verdejantes. Sacia-nos com águas tranquilas de paz e refrigério. Conforta nossa alma. Guia-nos por caminhos de retidão para honrar Teu nome. Que nossos passos não vacilem, guardando-nos do erro e do mal. Teu amor dissipa todo temor. Tu nunca nos abandona, estás conosco a todo tempo. Recebemos Teu alento e Tua direção que nos conduz ao caminho certo. Guia-nos pelo Teu Espírito Santo. Leva-nos e prepara uma mesa diante de nós, mesmo na presença de nossos adversários. Recebemos Tua unção de alegria e sabedoria, que transbordamos de bênçãos para nós e nossa família. Regozijemo-nos em Tua bondade e misericórdia. Recebemos Teu favor e andaremos em Tua graça todos os dias de nossa vida. Cremos, recebemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Oração para começar o dia. Salmo 91. Querida, que tal nos unirmos em oração para meditar no Salmo 91? Este salmo nos inspira e fortalece com sua mensagem de proteção divina e segurança. Ele começa assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio.
Que bela expressão de confiança e intimidade com o Criador. Este salmo nos assegura que o Senhor nos livrará dos perigos, seja das armadilhas do inimigo, das doenças que assolam ou do medo que nos atormenta. Ele nos protegerá com seu amor, nos envolvendo como uma mãe protetora cobre seus filhos com suas asas. Sua verdade é nossa armadura, um escudo que nos protege de todas as adversidades. Não precisamos temer nem mesmo as ameaças que surgem durante a noite ou os perigos diurnos, pois Ele nos guarda constantemente. Imagine mesmo que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Não seremos atingidos. Essa é a promessa do Senhor dos Exércitos, aquele que nos ama infinitamente. Ele é nosso refúgio seguro e nenhum mal nos alcançará enquanto estivermos sob sua proteção. Ele até mesmo ordena que seus anjos nos guardem em todos os nossos caminhos, nos sustentando para que não tropecemos nas nossas jornadas. O poder deste salmo é incrível, pois nos mostra como Deus está presente em cada aspecto de nossas vidas, sempre pronto para nos proteger e nos guiar. Ele nos ama com um amor eterno e nos resgata em nossas horas de necessidade. Que possamos sempre nos voltar para Ele em oração, confiando em sua promessa de salvação e livramento. Queridos, é importante compreender que há múltiplas realidades que não se manifestam diante dos nossos olhos, e o mundo espiritual é uma delas. Embora seja tão real quanto o mundo físico que percebemos, há forças malignas que operam nas sombras da madrugada, mas também durante a luz do dia. Elas têm o propósito de destruir, causar enfermidades e semear desordem. Mas o Salmo 91 é uma declaração do poder do Deus Todo-Poderoso. Este salmo foi escrito pelo próprio Moisés e nele está registrado: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Querido, você já experimentou Deus como seu refúgio? Ele tem sido sua sombra protetora? Ele tem mostrado ser o Deus onipotente que te guarda? Se sim, saiba que esta é uma promessa do Deus Todo-Poderoso. Ele garante que quando você confia nele, não precisa temer nem o terror noturno nem as ameaças diurnas. O texto então faz uso de metáforas, mencionando a propagação de doenças nas trevas e a mortandade que assola ao meio-dia, assim como os inimigos físicos que podem rodear, mas assegura que, mesmo em meio a milhares caindo ao redor, aquele que confia no Senhor não será atingido. A promessa divina é que, com nossos próprios olhos, testemunharemos o castigo dos injustos. Mas isso é válido apenas para aqueles que declaram: o Senhor é meu refúgio, para aqueles que fizeram do Altíssimo a sua morada. Podemos, de fato, habitar em Deus. Ele não apenas está presente em nossas tribulações terrenas, mas nós podemos encontrar morada nele. Deus é o Altíssimo, que reside nos lugares celestiais mais elevados. Quando habitamos em Deus, Ele nos leva a lugares onde nenhum mal pode nos alcançar, nem os inimigos espirituais, nem as circunstâncias da vida. E assim, meus queridos, vamos agora orar e agradecer a Deus por suas promessas. Pai, estamos aqui, eu, meu irmão, minha irmã, esta senhora aflita, este jovem em aflição, unidos em oração, agradecendo por tuas promessas. Estou ligado a este Senhor, estou conectado a esta família, e juntos, ó Deus, estamos elevando nossas vozes em oração e proclamando: Senhor, reconhecemos que nossa própria força é suficiente para enfrentar os desafios da vida, mas quando nos encontramos fracos,
O Senhor se manifesta como nossa fortaleza, e Sua palavra nos assegura que seu poder se torna evidente em nossa fraqueza. Por isso, Senhor, hoje nos dirigimos a Ti. Tu és nosso refúgio, Tu és nossa fortaleza, Tu és nosso lar, Senhor. Tua promessa é que comandas Teus anjos a nosso respeito, em relação aos meus irmãos, a minha irmã e a este companheiro que está comigo em oração, Senhor. Que privilégio e honra saber que Tu intercedes por nós, que ordenares Teus anjos para nos proteger em todos os nossos caminhos. Senhor, quando atravessamos o vale da sombra da morte, Tu estás conosco. Tua promessa é que esses anjos nos sustentarão em Suas mãos, para que não tropecemos em pedra alguma. Ó Pai querido, Tua palavra também assegura que pisaremos sobre o leão e a serpente. Senhor, as serpentes são símbolos de Satanás. Veja nosso laço com este Senhor e com esta família como uma conexão divina, onde nos unimos em uma prece sincera, erguendo nossas vozes em uníssono. Reconhecemos, Senhor, que nossa força é limitada diante dos desafios que enfrentamos, mas é justamente quando nos sentimos fracos que Sua presença se faz mais evidente, tornando-se nossa rocha inabalável. Em Ti encontramos nosso abrigo seguro, nossa fortaleza inabalável e nosso verdadeiro lar. E que consolo é saber, Senhor, que Tu envias Teus anjos para velar por nós, por meus irmãos, por minha irmã e por este companheiro que se une a mim em oração. É uma dádiva incomparável saber que Tu, em Tua infinita misericórdia, nos protege em cada passo que damos. Mesmo quando atravessamos os momentos mais sombrios, Tu está em nosso lado, segurando-nos firmes para que não escorregamos. E como Tua palavra promete, Senhor, podemos caminhar sobre as dificuldades, inclusive sobre os símbolos do mal, como o leão e a serpente, sabendo que a vitória é nossa através de Ti. Amado Pai, agradecemos por Tua palavra que proclama: isso é para aqueles que se apegam a Ti com amor. E nós declaramos, Senhor, que Te amamos, que confiamos em Ti. Olha para nossas vidas, Senhor. Reconhecemos nossa fragilidade, nossos pecados e pedimos Tua misericórdia. Levantamos nossas preces e nossos clamores, porque sabemos que És um Deus de graça, de misericórdia, de amor. Imploramos pela paz do Senhor para nossos irmãos, que console esta jovem, essa senhora idosa que busca e necessita de Teu auxílio. Pedimos que estejas com esse menino, este adolescente, Senhor, com esse jovem que clama por Ti. Rogamos para que nos livre do mal, seja nossa fortaleza e nos guies ao Teu monte santo, pois ali está nossa ajuda. Erguemos nossos olhos para os montes. De onde virá o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Agradecemos por esta promessa tão sólida, tão clara. Tua palavra ainda afirma: na angústia dele, eu estarei com ele. Então, na nossa angústia, o Senhor está conosco, comigo e com meus irmãos. E Tu dizes: livrá-lo-ei e o glorificarei, sociá-lo-ei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Mostra-nos, ó Deus, Tua salvação. Concede-nos longevidade, Senhor. Pai, concede-nos vida, saúde, vitória sobre esta doença mortal. Em nome de Jesus, afirmamos nossa fé, nossa confiança em Ti. Muito obrigado, porque Tua palavra é viva e eficaz em nossas vidas. Amém. Meu amado, minha amada, é fundamental reconhecer que Deus tem zelado por nós, por você e por mim. Nos momentos de aflição, encontraremos refúgio na presença do Altíssimo. Que as bênçãos do Senhor fluam abundantemente sobre você, que sejam como uma chuva generosa que nutre a terra,
Que cada passo que você der seja guiado pela luz divina e que em cada desafio encontre força e consolo na fé. Receba este carinhoso beijo que envio no fundo do meu coração para o seu, como um gesto de amor e encorajamento. Que a paz de Deus esteja sempre contigo, meu amado. O Salmo 23, conforme a versão Reina Valera atualizada, é uma expressão de confiança e dependência de Deus como pastor. Davi, o autor deste salmo, compara Deus a um bom pastor que cuida de suas ovelhas com amor e diligência. Ele conhecia bem o papel do pastor, pois era ele mesmo um pastor de ovelhas. Assim como um pastor guia suas ovelhas para pastos verdejantes e águas tranquilas, Deus guia e cuida de seus filhos, suprindo todas as suas necessidades. No versículo 1, Davi proclama: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Essas palavras revelam a confiança de Davi na provisão e na proteção de Deus. Como ovelhas confiam no seu pastor para orientação e segurança, nós podemos confiar em Deus para nos guiar pelos caminhos da justiça e nos proteger mesmo nos momentos mais sombrios da vida. Um bom pastor também prepara uma mesa diante de suas ovelhas, simbolizando abundância e provisão. Da mesma forma, Deus nos abençoa abundantemente, unge-nos com seu óleo de cura e nos dá copos que transbordam de suas bênçãos. A presença constante de Deus, representada pelo bem e pela misericórdia que nos segue todos os dias, é um testemunho de seu amor incondicional e cuidado constante por nós. Esteban Correia oferece um comentário devocional sobre o Salmo 23, destacando a relação íntima entre Deus e seu povo. Assim como um pastor cuida de suas ovelhas, Jesus se oferece como o bom pastor que dá sua vida por suas ovelhas. Ele nos convida a seguir seu exemplo de amor e serviço, encontrando paz e descanso em tua presença. Jesus não apenas supre nossas necessidades materiais, mas também nos oferece vida abundante através de seu sacrifício na cruz. O Salmo 23 e o ensinamento de Jesus em João 10, versículos 7 e 10, ilustram a importância de permanecermos próximos a Deus através da oração, obediência e comunhão com outros crentes. Jesus se apresenta como a porta para a vida eterna e nos convida a entrar por ele para encontrar segurança, proteção e um relacionamento transformador com Deus. Este salmo expressa a promessa de que Jesus veio para nos dar vida abundante. Sua palavra é alimento essencial tanto para a nossa vida espiritual quanto física. O verso 2 nos diz: "Em verdes pastagens me faz repousar, conduz-me junto a águas tranquilas." Descansar em pastagens verdes representa a liberdade encontrada em Cristo pela salvação. Ele nos oferece descanso para a alma e nos provê com o alimento necessário, como águas puras e pastagens verdejantes que uma ovelha precisa para estar bem alimentada. Tanto o pão para nosso sustento diário quanto a palavra de Deus para nosso espírito. A menção de nos guiar a águas tranquilas também remete à promessa que Jesus fez à mulher samaritana, como registrado em João 4, versículo 14. "Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." Isso representa a presença do Espírito Santo em nós, manifestando vida plena e transformando todo o nosso ser. Podemos também incluir o que Jesus disse em João 7, versículo 38 e 39. "Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." Ele falava do Espírito que os crentes receberam, pois o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado.
O verso 3 nos conforta. Ele restaura minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O termo restaurar implica em encorajar aqueles que necessitam, fortalecer os cansados e animar os que atravessam desertos. Davi, conhecendo a bondade do Senhor, confiava que ele restauraria sua alma e o guiaria pelos caminhos da justiça. O Senhor nos direciona pelo caminho certo, afastando-nos dos desvios e perversidades, para que possamos cumprir sua vontade perfeita e agradável. Glorificamos teu nome quando seguimos teus caminhos, como Isaías 63, versículo 14 ilustra. Como animais que descem ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para te fazeres um nome glorioso. No versículo 4, o salmista declara que, mesmo diante de dificuldades, perigos, escassez ou situações similares, não precisa temer, pois confia que o Senhor nunca o abandonará. Ele afirma: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Em Mateus 14, versículo 27, quando o Senhor caminhou sobre o mar para encontrar seus discípulos, em meio a uma tempestade, eles ficaram assustados. No entanto, ele os confortou dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. O Senhor tem o poder para desfazer as obras do inimigo e nos assegura: não temam. Eu sou o bom pastor, siga-me, obedeça a minha palavra, pois estou sempre ao seu lado. Sua vara nos protege, ela não só defende como também guia, mostrando o caminho correto. Às vezes, o Senhor nos corrige para nos mantermos no caminho certo. Sempre devemos priorizar a oração diante de diversas situações e decisões difíceis. Em momentos de dúvida, devemos esperar e buscar a orientação do Espírito Santo, que nos guiará corretamente. Assim, quando decidirmos, estaremos cheios de convicção, alegria e paz, sabendo que estamos na vontade de Deus. Quando seguimos a orientação do Senhor, temos segurança e plenitude. No entanto, se agimos impulsivamente, por emoções passageiras, podemos nos equivocar. O Senhor nos dá clareza e sabedoria para decidir, parte fundamental da vida, como ovelhas obedientes ao bom pastor, que nos encoraja a seguir o caminho certo. O versículo 5 nos fala das bênçãos que o Senhor prepara para seus filhos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Salmo 23, versículo 5. Aquele que confiam no Senhor não serão envergonhados. Aqueles que se rebelam sem razão ou causa mal serão expostos à vergonha. Deus sustenta aqueles que confiam nele. Ele unge nossa cabeça com óleo de alegria e poder do Espírito Santo. Esta função traz paz, revelação e nos capacita para o serviço. O Senhor deseja nos encher para que possamos abençoar os outros. Versículo 6. A bondade e a misericórdia seguem aquele que, como Davi, amam a Deus acima de tudo. Mesmo tendo cometido erros e enfrentado consequências por seus pecados, Davi experimentou a bondade de Deus em sua vida. O favor do Senhor age em nosso benefício, conforme Romanos 8, versículo 28, nos lembra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amar a Deus é fundamental, seguindo os passos do bom pastor. A misericórdia é o recurso para o perdão e a restauração. Mesmo quando não merecemos, sua misericórdia nos alcança. Mesmo que alguém se sinta culpado diante do Senhor por atos imorais ou equivocados, a misericórdia de Deus está sempre disponível, desejando alcançá-lo. Hoje, permita que esta misericórdia o alcance. Basta um ato de arrependimento. Deus está próximo de nós, se permitirmos ser alcançados por Ele.
Sua misericórdia também nos provê o bem necessário para a nossa jornada diária. E lembrem-se, nos acompanha todos os dias de nossa vida. Agradecemos ao Senhor por revelar toda a glória do Pai através de seu amor eterno que nunca falha. O Salmo conclui: "E habitarei na casa do Senhor por longos dias." Deus nos guia, nos enche de justiça, nos provê auxílio e conforto agora e para sempre. Oremos agora, conforme as promessas do Salmo 23. Pai Santo, agradecemos por Jesus, nosso bom pastor, que deu sua vida por nós. Cremos e recebemos tudo o que Tu nos proveu. Tu és nosso provedor, tanto material quanto espiritual. Recebemos de Ti plenitude para que nada nos falte. Concede-nos repousar em pastos verdejantes. Sacia-nos com águas tranquilas de paz e refrigério. Conforta nossa alma. Guia-nos por caminhos de retidão para honrar Teu nome. Que nossos passos não vacilem, guardando-nos do erro e do mal. Teu amor dissipa todo temor. Tu nunca nos abandona, estás conosco a todo tempo. Recebemos Teu alento e Tua direção que nos conduz ao caminho certo. Guia-nos pelo Teu Espírito Santo. Leva-nos e prepara uma mesa diante de nós, mesmo na presença de nossos adversários. Recebemos Tua unção de alegria e sabedoria, que transbordamos de bênçãos para nós e nossa família. Regozijemo-nos em Tua bondade e misericórdia. Recebemos Teu favor e andaremos em Tua graça todos os dias de nossa vida. Cremos, recebemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Oração para começar o dia. Salmo 91. Querida, que tal nos unirmos em oração para meditar no Salmo 91? Este salmo nos inspira e fortalece com sua mensagem de proteção divina e segurança. Ele começa assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Que bela expressão de confiança e intimidade com o Criador. Este salmo nos assegura que o Senhor nos livrará dos perigos, seja das armadilhas do inimigo, das doenças que assolam ou do medo que nos atormenta. Ele nos protegerá com seu amor, nos envolvendo como uma mãe protetora cobre seus filhos com suas asas. Sua verdade é nossa armadura, um escudo que nos protege de todas as adversidades. Não precisamos temer nem mesmo as ameaças que surgem durante a noite ou os perigos diurnos, pois Ele nos guarda constantemente. Imagine mesmo que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Não seremos atingidos. Essa é a promessa do Senhor dos Exércitos, aquele que nos ama infinitamente. Ele é nosso refúgio seguro e nenhum mal nos alcançará enquanto estivermos sob sua proteção. Ele até mesmo ordena que seus anjos nos guardem em todos os nossos caminhos, nos sustentando para que não tropecemos nas nossas jornadas. O poder deste salmo é incrível, pois nos mostra como Deus está presente em cada aspecto de nossas vidas, sempre pronto para nos proteger e nos guiar. Ele nos ama com um amor eterno e nos resgata em nossas horas de necessidade. Que possamos sempre nos voltar para Ele em oração, confiando em sua promessa de salvação e livramento. Queridos, é importante compreender que há múltiplas realidades que não se manifestam diante dos nossos olhos, e o mundo espiritual é uma delas. Embora seja tão real quanto o mundo físico que percebemos, há forças malignas que operam nas sombras da madrugada, mas também durante a luz do dia. Elas têm o propósito de destruir, causar enfermidades e semear desordem.
Mas o Salmo 91 é uma declaração do poder do Deus Todo-Poderoso. Este salmo foi escrito pelo próprio Moisés e nele está registrado: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Querido, você já experimentou Deus como seu refúgio? Ele tem sido sua sombra protetora? Ele tem mostrado ser o Deus onipotente que te guarda? Se sim, saiba que esta é uma promessa do Deus Todo-Poderoso. Ele garante que quando você confia nele, não precisa temer nem o terror noturno nem as ameaças diurnas. O texto então faz uso de metáforas, mencionando a propagação de doenças nas trevas e a mortandade que assola o meio-dia, assim como os inimigos físicos que podem rodear, mas assegura que, mesmo em meio a milhares caindo ao redor, aquele que confia no Senhor não será atingido. A promessa divina é que, com nossos próprios olhos, testemunharemos o castigo dos injustos, mas isso é válido apenas para aqueles que declaram: o Senhor é meu refúgio, para aqueles que fizeram do Altíssimo a sua morada. Podemos, de fato, habitar em Deus. Ele não apenas está presente em nossas tribulações terrenas, mas nós podemos encontrar morada nele. Deus é o Altíssimo, que reside nos lugares celestiais mais elevados. Quando habitamos em Deus, Ele nos leva a lugares onde nenhum mal pode nos alcançar, nem os inimigos espirituais, nem as circunstâncias da vida. E assim, meus queridos, vamos agora orar e agradecer a Deus por suas promessas. Pai, estamos aqui, eu, meu irmão, minha irmã, esta senhora aflita, este jovem em aflição, unidos em oração, agradecendo por tuas promessas. Estou ligado a este Senhor, estou conectado a esta família, e juntos, ó Deus, estamos elevando nossas vozes em oração e proclamando: Senhor, reconhecemos que nossa própria força é suficiente para enfrentar os desafios da vida, mas quando nos encontramos fracos, o Senhor se manifesta como nossa fortaleza, e Sua palavra nos assegura que seu poder se torna evidente em nossa fraqueza. Por isso, Senhor, hoje nos dirigimos a Ti. Tu és nosso refúgio, Tu és nossa fortaleza, Tu és nosso lar, Senhor. Tua promessa é que comandas Teus anjos a nosso respeito, em relação aos meus irmãos, a minha irmã e a este companheiro que está comigo em oração, Senhor. Que privilégio e honra saber que Tu intercedes por nós, que ordenares Teus anjos para nos proteger em todos os nossos caminhos. Senhor, quando atravessamos o vale da sombra da morte, Tu estás conosco. Tua promessa é que esses anjos nos sustentarão em Suas mãos, para que não tropecemos em pedra alguma. Ó Pai querido, Tua palavra também assegura que pisaremos sobre o leão e a serpente. Senhor, as serpentes são símbolos de Satanás. Veja nosso laço com este Senhor e com esta família como uma conexão divina, onde nos unimos em uma prece sincera, erguendo nossas vozes em uníssono. Reconhecemos, Senhor, que nossa força é limitada diante dos desafios que enfrentamos, mas é justamente quando nos sentimos fracos que Sua presença se faz mais evidente, tornando-se nossa rocha inabalável. Em Ti encontramos nosso abrigo seguro, nossa fortaleza inabalável e nosso verdadeiro lar. E que consolo é saber, Senhor, que Tu envias Teus anjos para velar por nós, por meus irmãos, por minha irmã e por este companheiro que se une a mim em oração. É uma dádiva incomparável saber que Tu, em Tua infinita misericórdia, nos protege em cada passo que damos. Mesmo quando atravessamos os momentos mais sombrios, Tu está em nosso lado, segurando-nos
firmes para que não escorregamos. E como tua palavra promete, Senhor, podemos caminhar sobre as dificuldades, inclusive sobre os símbolos do mal, como o leão e a serpente, sabendo que a vitória é nossa através de ti. Amado Pai, agradecemos por tua palavra que proclama: isso é para aqueles que se apegam a ti com amor. E nós declaramos, Senhor, que te amamos, que confiamos em ti. Olha para nossas vidas, Senhor. Reconhecemos nossa fragilidade, nossos pecados e pedimos tua misericórdia. Levantamos nossas preces e nossos clamores, porque sabemos que és um Deus de graça, de misericórdia, de amor. Imploramos pela paz do Senhor para nossos irmãos, que console esta jovem, essa senhora idosa que busca e necessita de teu auxílio. Pedimos que estejas com esse menino, este adolescente, Senhor, com esse jovem que clama por ti. Rogamos para que nos livre do mal, seja nossa fortaleza e nos guies ao teu monte santo, pois ali está nossa ajuda. Erguemos nossos olhos para os montes. De onde virá o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Agradecemos por esta promessa tão sólida, tão clara. Tua palavra ainda afirma: na angústia dele, eu estarei com ele. Então, na nossa angústia, o Senhor está conosco, comigo e com meus irmãos. E tu dizes: livrá-lo-ei e o glorificarei, sociá-lo-ei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Mostra-nos, ó Deus, tua salvação. Concede-nos longevidade, Senhor. Pai, concede-nos vida, saúde, vitória sobre esta doença mortal. Em nome de Jesus, afirmamos nossa fé, nossa confiança em ti. Muito obrigado, porque tua palavra é viva e eficaz em nossas vidas. Amém. Meu amado, minha amada, é fundamental reconhecer que Deus tem zelado por nós, por você e por mim. Nos momentos de aflição, encontraremos refúgio na presença do Altíssimo. Que as bênçãos do Senhor fluam abundantemente sobre você, que sejam como uma chuva generosa que nutre a terra. Que cada passo que você der seja guiado pela luz divina e que em cada desafio encontre força e consolo na fé. Receba este carinhoso beijo que envio no fundo do meu coração para o seu, como um gesto de amor e encorajamento. Que a paz de Deus esteja sempre contigo, meu amado. O Salmo 23, conforme a versão Reina Valera atualizada, é uma expressão de confiança e dependência de Deus como pastor. Davi, o autor deste salmo, compara Deus a um bom pastor que cuida de suas ovelhas com amor e diligência. Ele conhecia bem o papel do pastor, pois era ele mesmo um pastor de ovelhas. Assim como um pastor guia suas ovelhas para pastos verdejantes e águas tranquilas, Deus guia e cuida de seus filhos, suprindo todas as suas necessidades. No versículo 1, Davi proclama: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essas palavras revelam a confiança de Davi na provisão e na proteção de Deus. Como ovelhas confiam no seu pastor para orientação e segurança, nós podemos confiar em Deus para nos guiar pelos caminhos da justiça e nos proteger mesmo nos momentos mais sombrios da vida. Um bom pastor também prepara uma mesa diante de suas ovelhas, simbolizando abundância e provisão. Da mesma forma, Deus nos abençoa abundantemente, unge-nos com seu óleo de cura e nos dá copos que transbordam de suas bênçãos. A presença constante de Deus, representada pelo bem e pela misericórdia que nos segue todos os dias, é um testemunho de seu amor incondicional e cuidado constante por nós. Esteban Correia oferece um comentário devocional sobre o Salmo 23, destacando a relação íntima entre Deus e seu povo. Assim como um pastor cuida de suas ovelhas,
Jesus se oferece como o bom pastor que dá sua vida por suas ovelhas. Ele nos convida a seguir seu exemplo de amor e serviço, encontrando paz e descanso em tua presença. Jesus não apenas supre nossas necessidades materiais, mas também nos oferece vida abundante através de seu sacrifício na cruz. O Salmo 23 e o ensinamento de Jesus em João 10, versículos 7 e 10, ilustram a importância de permanecermos próximos a Deus através da oração, obediência e comunhão com outros crentes. Jesus se apresenta como a porta para a vida eterna e nos convida a entrar por ele para encontrar segurança, proteção e um relacionamento transformador com Deus. Este salmo expressa a promessa de que Jesus veio para nos dar vida abundante. Sua palavra é alimento essencial tanto para a nossa vida espiritual quanto física. O verso 2 nos diz: em verdes pastagens me faz repousar, conduz-me junto a águas tranquilas. Descansar em pastagens verdes representa a liberdade encontrada em Cristo pela salvação. Ele nos oferece descanso para a alma e nos provê com o alimento necessário, como águas puras e pastagens verdejantes que uma ovelha precisa para estar bem alimentada. Tanto o pão para nosso sustento diário quanto a palavra de Deus para nosso espírito. A menção de nos guiar a águas tranquilas também remete à promessa que Jesus fez à mulher samaritana, como registrado em João 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Isso representa a presença do Espírito Santo em nós, manifestando vida plena e transformando todo o nosso ser. Podemos também incluir o que Jesus disse em João 7, versículo 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele falava do Espírito que os crentes receberam, pois o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. O verso 3 nos conforta: Ele restaura minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O termo restaurar implica em encorajar aqueles que necessitam, fortalecer os cansados e animar os que atravessam desertos. Davi, conhecendo a bondade do Senhor, confiava que ele restauraria sua alma e o guiaria pelos caminhos da justiça. O Senhor nos direciona pelo caminho certo, afastando-nos dos desvios e perversidades, para que possamos cumprir sua vontade perfeita e agradável. Glorificamos teu nome quando seguimos teus caminhos, como Isaías 63, versículo 14 ilustra. Como animais que descem ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para te fazeres um nome glorioso. No versículo 4, o salmista declara que, mesmo diante de dificuldades, perigos, escassez ou situações similares, não precisa temer, pois confia que o Senhor nunca o abandonará. Ele afirma: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Em Mateus 14, versículo 27, quando o Senhor caminhou sobre o mar para encontrar seus discípulos em meio a uma tempestade, eles ficaram assustados. No entanto, ele os confortou dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. O Senhor tem o poder para desfazer as obras do inimigo e nos assegura: não temam. Eu sou o bom pastor, siga-me, obedeça a minha palavra, pois estou sempre ao seu lado. Sua vara nos protege, ela não só defende como também guia, mostrando o caminho correto. Às vezes, o Senhor nos corrige para nos mantermos no caminho certo. Sempre devemos priorizar a oração diante de diversas situações e decisões difíceis. Em momentos de dúvida, devemos esperar e buscar a orientação do Espírito Santo,
que nos guiará corretamente. Assim, quando decidirmos, estaremos cheios de convicção, alegria e paz, sabendo que estamos na vontade de Deus. Quando seguimos a orientação do Senhor, temos segurança e plenitude. No entanto, se agimos impulsivamente, por emoções passageiras, podemos nos equivocar. O Senhor nos dá clareza e sabedoria para decidir, parte fundamental da vida, como ovelhas obedientes ao bom pastor, que nos encoraja a seguir o caminho certo. O versículo 5 nos fala das bênçãos que o Senhor prepara para seus filhos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Salmo 23, versículo 5. Aqueles que confiam no Senhor não serão envergonhados. Aqueles que se rebelam sem razão ou causa mal serão expostos à vergonha. Deus sustenta aqueles que confiam nele. Ele unge nossa cabeça com óleo de alegria e poder do Espírito Santo. Esta função traz paz, revelação e nos capacita para o serviço. O Senhor deseja nos encher para que possamos abençoar os outros. Versículo 6. A bondade e a misericórdia seguem aquele que, como Davi, amam a Deus acima de tudo. Mesmo tendo cometido erros e enfrentado consequências por seus pecados, Davi experimentou a bondade de Deus em sua vida. O favor do Senhor age em nosso benefício, conforme Romanos 8, versículo 28, nos lembra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amar a Deus é fundamental, seguindo os passos do bom pastor. A misericórdia é o recurso para o perdão e a restauração. Mesmo quando não merecemos, sua misericórdia nos alcança. Mesmo que alguém se sinta culpado diante do Senhor por atos imorais ou equivocados, a misericórdia de Deus está sempre disponível, desejando alcançá-lo. Hoje, permita que esta misericórdia o alcance. Basta um ato de arrependimento. Deus está próximo de nós, se permitirmos ser alcançados por Ele. Sua misericórdia também nos provê o bem necessário para a nossa jornada diária. E lembrem-se, nos acompanha todos os dias de nossa vida. Agradecemos ao Senhor por revelar toda a glória do Pai através de seu amor eterno que nunca falha. O Salmo conclui: "E habitarei na casa do Senhor por longos dias." Deus nos guia, nos enche de justiça, nos provê auxílio e conforto agora e para sempre. Oremos agora, conforme as promessas do Salmo 23. Pai Santo, agradecemos por Jesus, nosso bom pastor, que deu sua vida por nós. Cremos e recebemos tudo o que Tu nos proveu. Tu és nosso provedor, tanto material quanto espiritual. Recebemos de Ti plenitude para que nada nos falte. Concede-nos repousar em pastos verdejantes. Sacia-nos com águas tranquilas de paz e refrigério. Conforta nossa alma. Guia-nos por caminhos de retidão para honrar Teu nome. Que nossos passos não vacilem, guardando-nos do erro e do mal. Teu amor dissipa todo temor. Tu nunca nos abandona, estás conosco a todo tempo. Recebemos Teu alento e Tua direção que nos conduz ao caminho certo. Guia-nos pelo Teu Espírito Santo. Leva-nos e prepara uma mesa diante de nós, mesmo na presença de nossos adversários. Recebemos Tua unção de alegria e sabedoria, que transbordamos de bênçãos para nós e nossa família. Regozijemo-nos em Tua bondade e misericórdia. Recebemos Teu favor e andaremos em Tua graça todos os dias de nossa vida. Cremos, recebemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Oração para começar o dia. Salmo 91. Querida,
que tal nos unirmos em oração para meditar no Salmo 91? Este salmo nos inspira e fortalece com sua mensagem de proteção divina e segurança. Ele começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Que bela expressão de confiança e intimidade com o Criador. Este salmo nos assegura que o Senhor nos livrará dos perigos, seja das armadilhas do inimigo, das doenças que assolam ou do medo que nos atormenta. Ele nos protegerá com seu amor, nos envolvendo como uma mãe protetora cobre seus filhos com suas asas. Sua verdade é nossa armadura, um escudo que nos protege de todas as adversidades. Não precisamos temer nem mesmo as ameaças que surgem durante a noite ou os perigos diurnos, pois Ele nos guarda constantemente. Imagine mesmo que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Não seremos atingidos. Essa é a promessa do Senhor dos Exércitos, aquele que nos ama infinitamente. Ele é nosso refúgio seguro e nenhum mal nos alcançará enquanto estivermos sob sua proteção. Ele até mesmo ordena que seus anjos nos guardem em todos os nossos caminhos, nos sustentando para que não tropecemos nas nossas jornadas. O poder deste salmo é incrível, pois nos mostra como Deus está presente em cada aspecto de nossas vidas, sempre pronto para nos proteger e nos guiar. Ele nos ama com um amor eterno e nos resgata em nossas horas de necessidade. Que possamos sempre nos voltar para Ele em oração, confiando em sua promessa de salvação e livramento. Queridos, é importante compreender que há múltiplas realidades que não se manifestam diante dos nossos olhos, e o mundo espiritual é uma delas. Embora seja tão real quanto o mundo físico que percebemos, há forças malignas que operam nas sombras da madrugada, mas também durante a luz do dia. Elas têm o propósito de destruir, causar enfermidades e semear desordem. Mas o Salmo 91 é uma declaração do poder do Deus Todo-Poderoso. Este salmo foi escrito pelo próprio Moisés e nele está registrado: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor: tu és meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Querido, você já experimentou Deus como seu refúgio? Ele tem sido sua sombra protetora? Ele tem mostrado ser o Deus onipotente que te guarda? Se sim, saiba que esta é uma promessa do Deus Todo-Poderoso. Ele garante que quando você confia nele, não precisa temer nem o terror noturno nem as ameaças diurnas. O texto então faz uso de metáforas, mencionando a propagação de doenças nas trevas e a mortandade que assola ao meio-dia, assim como os inimigos físicos que podem rodear, mas assegura que, mesmo em meio a milhares caindo ao redor, aquele que confia no Senhor não será atingido. A promessa divina é que, com nossos próprios olhos, testemunharemos o castigo dos injustos. Mas isso é válido apenas para aqueles que declaram: o Senhor é meu refúgio, para aqueles que fizeram do Altíssimo a sua morada. Podemos, de fato, habitar em Deus. Ele não apenas está presente em nossas tribulações terrenas, mas nós podemos encontrar morada nele. Deus é o Altíssimo, que reside nos lugares celestiais mais elevados. Quando habitamos em Deus, Ele nos leva a lugares onde nenhum mal pode nos alcançar, nem os inimigos espirituais, nem as circunstâncias da vida. E assim, meus queridos, vamos agora orar e agradecer a Deus por suas promessas. Pai, estamos aqui, eu, meu irmão, minha irmã, esta senhora aflita, este jovem em aflição, unidos em oração,
agradecendo por tuas promessas. Estou ligado a este Senhor, estou conectado a esta família, e juntos, ó Deus, estamos elevando nossas vozes em oração e proclamando: Senhor, reconhecemos que nossa própria força é suficiente para enfrentar os desafios da vida, mas quando nos encontramos fracos, o Senhor se manifesta como nossa fortaleza, e Sua palavra nos assegura que seu poder se torna evidente em nossa fraqueza. Por isso, Senhor, hoje nos dirigimos a Ti. Tu és nosso refúgio, Tu és nossa fortaleza, Tu és nosso lar, Senhor. Tua promessa é que comandas Teus anjos a nosso respeito, em relação aos meus irmãos, a minha irmã e a este companheiro que está comigo em oração, Senhor. Que privilégio e honra saber que Tu intercedes por nós, que ordenares Teus anjos para nos proteger em todos os nossos caminhos. Senhor, quando atravessamos o vale da sombra da morte, Tu estás conosco. Tua promessa é que esses anjos nos sustentarão em Suas mãos, para que não tropecemos em pedra alguma. Ó Pai querido, Tua palavra também assegura que pisaremos sobre o leão e a serpente. Senhor, as serpentes são símbolos de Satanás. Veja nosso laço com este Senhor e com esta família como uma conexão divina, onde nos unimos em uma prece sincera, erguendo nossas vozes em uníssono. Reconhecemos, Senhor, que nossa força é limitada diante dos desafios que enfrentamos, mas é justamente quando nos sentimos fracos que Sua presença se faz mais evidente, tornando-se nossa rocha inabalável. Em Ti encontramos nosso abrigo seguro, nossa fortaleza inabalável e nosso verdadeiro lar. E que consolo é saber, Senhor, que Tu envias Teus anjos para velar por nós, por meus irmãos, por minha irmã e por este companheiro que se une a mim em oração. É uma dádiva incomparável saber que Tu, em Tua infinita misericórdia, nos protege em cada passo que damos. Mesmo quando atravessamos os momentos mais sombrios, Tu está em nosso lado, segurando-nos firmes para que não escorregamos. E como Tua palavra promete, Senhor, podemos caminhar sobre as dificuldades, inclusive sobre os símbolos do mal, como o leão e a serpente, sabendo que a vitória é nossa através de Ti. Amado Pai, agradecemos por Tua palavra que proclama: isso é para aqueles que se apegam a Ti com amor. E nós declaramos, Senhor, que Te amamos, que confiamos em Ti. Olha para nossas vidas, Senhor. Reconhecemos nossa fragilidade, nossos pecados e pedimos Tua misericórdia. Levantamos nossas preces e nossos clamores, porque sabemos que És um Deus de graça, de misericórdia, de amor. Imploramos pela paz do Senhor para nossos irmãos, que console esta jovem, essa senhora idosa que busca e necessita de Teu auxílio. Pedimos que estejas com esse menino, este adolescente, Senhor, com esse jovem que clama por Ti. Rogamos para que nos livre do mal, seja nossa fortaleza e nos guies ao Teu Monte Santo, pois ali está nossa ajuda. Erguemos nossos olhos para os montes. De onde virá o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Agradecemos por esta promessa tão sólida, tão clara. Tua palavra ainda afirma: na angústia dele, eu estarei com ele. Então, na nossa angústia, o Senhor está conosco, comigo e com meus irmãos. E Tu dizes: livrá-lo-ei e o glorificarei, sociá-lo-ei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Mostra-nos, ó Deus, Tua salvação. Concede-nos longevidade, Senhor. Pai, concede-nos vida, saúde, vitória sobre esta doença mortal. Em nome de Jesus, afirmamos nossa fé, nossa confiança em Ti. Muito obrigado, porque Tua palavra é viva e eficaz em nossas vidas. Amém.
Meu amado, minha amada, é fundamental reconhecer que Deus tem zelado por nós, por você e por mim. Nos momentos de aflição, encontraremos refúgio na presença do Altíssimo. Que as bênçãos do Senhor fluam abundantemente sobre você, que sejam como uma chuva generosa que nutre a terra. Que cada passo que você der seja guiado pela luz divina e que em cada desafio encontre força e consolo na fé. Receba este carinhoso beijo que envio no fundo do meu coração para o seu, como um gesto de amor e encorajamento. Que a paz de Deus esteja sempre contigo, meu amado.